acolhedoras também. Para mim é uma satisfação enorme estar aqui e participar desse evento. Minha função aqui na manhã de hoje foi abordar 2 assuntos com vocês. O primeiro é sobre polifarmácia e escolha de tratamento antirretroviral, que é um tema praticamente difícil da gente abordar, dada a complexidade e número muito grande de opções e interações que existem. Antes de começar a falar nisso, vou lembrar vocês que a gente está vivendo um momento que felizmente iniciou lá em 1996, com o aparecimento do tratamento antirretroviral de alta potência, e depois, nos últimos anos, com o aparecimento, principalmente dos inibidores de integrase, que mudaram a perspectiva de tratamento para as pessoas que vivem, fazendo com que a gente consiga controlar muito melhor a situação de cada um desses pacientes e recuperação da expectativa de vida. Então, vocês estão vendo aqui que cada vez mais a gente observa um ganho da expectativa de vida das pessoas que vivem, se aproximando da população geral. Em alguns estudos, é claro que são um pouco menores, há demonstração que isso já aconteceu. Então, a gente consegue dizer para os nossos pacientes que as pessoas que estão em tratamento, carga viral indetectável, fazendo exames regulares, indo no seu médico com regularidade, acabam tendo uma expectativa de vida muito parecida, às vezes até melhor do que a população geral. E por que melhor? Porque esse fato de você ficar fazendo exames regulares, checando a saúde, você acaba fazendo uma medicina preventiva muito mais efetiva em alguns desses pacientes e eles têm uma qualidade de vida melhor. E há vários outros estudos. Isso aqui acabou de ser publicado, de um grupo espanhol que fez uma revisão grande sobre envelhecimento, e mostrando que o processo de envelhecimento é muito apressado pelos antirretrovirais. Então, vocês estão vendo naquela linha vermelha que se destaca ali da linha azul, que seria o envelhecimento natural da população geral. O HIV causa um processo de inflamação generalizada, aumento da velocidade de envelhecimento, e isso é mensurado por várias diferentes metodologias. Mas quando você entra com um tratamento antirretroviral mais eficaz, o que acontece? Você controla esse processo de envelhecimento e ele atinge uma linha paralela em relação à população normal outra vez. Normal não, população geral outra vez. Então, a gente consegue, com esses tratamentos, fazer com que isso aconteça. Mas o que está acontecendo é que os nossos pacientes estão envelhecendo, né? Então, a gente tem as pessoas que vivem com HIV/AIDS cada vez mais vão aumentando a faixa etária e, portanto, o que a gente está vendo é que, por exemplo, lá no HC, a faixa etária das pessoas que vivem no nosso ambulatório, que tem 3.500 pacientes, já passou de 55 anos, ou seja, a gente está começando a fazer geriatria. E isso é o caminho natural, é um caminho bom natural, porque significa que a gente está proporcionando para essas pessoas uma melhora da qualidade de vida. Mas, em consequência disso, o que acontece com a idade é uma redução do esvaziamento gástrico e produção de ácido no estômago, redução da proporção de água no corpo, perda de massa magra, exceto o Mauro e o Brits aqui, que fazem exercícios com regularidade e mantêm um físico exemplar. Queda de albumina, e, portanto, mais droga livre e captada pelos tecidos. O clíris hepático cai, acima de 75 anos ultrapassa 40% de queda de função renal, alterações fisiológicas, especialmente cardiovasculares do sistema nervoso central, aumento de comorbidades, portanto, então a gente está cada vez vendo isso acontecer mais, e menor resposta às vacinas, né? Mas tudo isso, tirando as vacinas aqui ao fim, que é uma coisa mais específica, interfere muitas vezes nas medicações que a gente prescreve para esses pacientes. Então, a gente começa cada vez mais a identificar pessoas com comorbidades, então diabetes, lipidemia, hipertensão, doenças renais, doenças cardiovasculares, alterações ósseas, doenças respiratórias, neoplasias. E essa percentagem é estimada em vários lugares do mundo. Os principais estudos no Brasil são do Eduardo Spritz, que está aqui, deu a primeira aula para a gente. Ele fez alguns levantamentos e a gente percebe que, na medida que, dependendo de onde você coloca a régua da idade, essa frequência é muito alta. Então, por exemplo, no estudo do Eduardo, mais de 15% das pessoas tinham diabetes depois dos 56 anos, 58 anos de idade.
daí, com uma idade média de 58 anos, e 26,7% tinha dislipidemia. Então, na medida que você vai prolongando a vida dessas pessoas, eles vão necessitando de muito mais remédios para tratamento desses outros problemas, e aí começa a aparecer mais a polifarmácia. Outra coisa é que a população que vive com HIV, infelizmente, tem uma ocorrência maior de outras ocorrências, que são as chamadas sindemias, aumento maior uso de tabaco, álcool, drogas ilícitas e mais obesidade. E aqui a obesidade também tem um desempenho, uma contribuição do dolutegravir que aumenta o ganho de peso com o passar do tempo. Alguns deles também têm mais atividade sexual e acabam, consequentemente, tendo mais infecções sexualmente transmissíveis, hepatites virais e síndrome metabólica. Então, o que é a polifarmácia? Eu demorei tudo isso para definir o que é. Quer dizer, é quando você usa mais de 4 medicamentos. Então, diferentes no seu dia a dia de uso crônico. No caso das pessoas vivendo com HIV/AIDS, vem se convencionando esse número de 4 além dos antirretrovirais. Então, se você pega um tratamento mínimo de 2 drogas, você estaria usando pelo menos 6 remédios. E o que a gente mais usa são 3 drogas, então você estaria usando 7 remédios. E essa prevalência é muito variável dependendo de várias circunstâncias. Você pega uma pessoa, um jovem de 25 anos, descobriu que é HIV, você fala, olha, toma aqui lamivudina, tenofovir e dolutegravir. Você está dando 2 remédios, é tranquilo, a chance dele aderir ao tratamento é muito boa. Você pega uma pessoa que chega com um diagnóstico já de HIV há 15 anos, que tem diabetes, tem pressão alta, dislipidemia, não sai dali com menos de 6, 7 comprimidos tomando diariamente. Então, acaba a situação é muito mais complicada, né? Então, você tem maior chance de problemas de adesão a esses tratamentos todos, mais interações medicamentosas, mais efeitos colaterais, declínio da capacidade física, alterações cognitivas, quedas, internações e aumento de morbidade. Então, essa prevalência é muito variável. Dependendo de onde você olha o estudo, a polifarmácia é mais frequente em alguns locais e em outros. Curiosamente, vocês devem estar vendo ali que nessa tabela está difícil de enxergar, mas aqui embaixo, onde está? Uganda. A ocorrência de polifarmácia foi verificada em somente 15% da população. E muito provavelmente é porque, primeiro, você tem uma faixa etária mais baixa das pessoas que vivem com HIV, por causa da altíssima mortalidade que teve um pouco mais lá para trás, e segundo, porque o acesso é muito mais dificultoso, né, de obter, às vezes, um remédio sequer para tratar uma pressão, né. Na medida que essas situações vão melhorando, a frequência da polifarmácia aumenta muito. Por exemplo, na Suíça, aqui é 60% dos pacientes, e nesse levantamento americano, 74% dos pacientes. Então, se a gente for nas nossas clínicas, acho que todo mundo deveria fazer isso, em algum momento, dar uma checada em quantos remédios que cada um dos nossos pacientes estão usando, para ver que isso é uma coisa muito frequente. A gente, infelizmente, tem poucos dados do Brasil, a maioria vem lá do Rio Grande do Sul, mas tem alguns poucos dados espalhados aqui no Brasil, pouco sistematizados, né? O uso inapropriado de medicamentos é um problema, e isso é muito relacionado à polifarmácia. Quanto mais remédios você está usando, mais uso inadequado que você tem. Então, tem vários estudos que foram feitos abordando essa questão. Existe uma relação direta entre o número de pílulas que a pessoa toma no dia com o aumento de uso inadequado. Então, vocês vejam aqui que ele chega a ser 56% de uso inadequado nesse primeiro estudo, e no segundo estudo, na medida que você vai aumentando o número de medicações, é isso que esse gráfico mostra, você passa de 10 comprimidos por dia que a pessoa tem que tomar, e esse uso inadequado ultrapassa 80%. E quais são os problemas? É que aí que você começa a ter as interações dos diferentes órgãos e sistemas, né? Então, você tem muitas dessas medicações que têm interação até mesmo entre os próprios antirretrovirais, mas também entre os antirretrovirais e várias outras medicações. E aqui nessa fase eu vou só abordar rapidamente as interações entre esses antirretrovirais que a gente discute tanto desde o início que a gente começou a tratar pacientes com infecção pelo HIV. Então, você olha o fígado dessa pessoa. Você tem várias medicações que alteram o funcionamento de enzimas hepáticas, tanto de glicuronização, transporte de drogas, mas principalmente citocromo CYP, e o principal alvo, e a enzima mais frequente, é a enzima 3A4.
Então, tem várias medicações, que é essa linha em vermelho, de medicações que interferem em todas essas cascatas de eventos, e na linha em cinza são todos os remédios que podem sofrer a interação. Então, você tem esse problema, né? No rim a mesma coisa, você tem várias medicações que alteram o transporte de drogas nos túbulos. Então, muitas dessas medicações interferem nesse transporte e isso acaba interferindo. O principal alvo disso é a medicação que mais necessita da depuração renal, que é o tenofovir. E, finalmente, mecanismos de absorção, onde a inibição de algumas desses citocromos pode atrapalhar no transporte das medicações, na absorção intestinal, inclusive. Então, tem os principais problemas, são os inibidores de protease e o elvitegravir, que interferem em várias outras medicações que estão presentes, que a gente usa muito no dia a dia, que são necessárias de serem absorvidas no trato gastrointestinal. Você coloca tudo isso junto, você começa a ficar um mapa de difícil interpretação, mas o que mostra é que cada vez mais a gente tem que aprofundar no estudo de cada uma dessas medicações, cada uma dessas interações. Eu costumo repetir para os meus alunos lá na USP que medicina é ciência de detalhes. Você tem que continuar estudando, não parar nunca, e cada vez você vai aprendendo mais, acumulando conhecimento para achar esses caminhos. Hoje a gente tem algumas plataformas que facilitam esses estudos, etc., mas ainda é um problema. Então, a gente tem perfis de medicações, aqui uma lista de várias dessas medicações, inibidores de protease, inibidores de integrase e inibidores de transcriptase reversa não nucleosídeos, e o potencial delas terem interações medicamentosas com outras medicações, ou seja, são situações que variam muito e dependem de cada paciente. E agora, isso vai se tornar ainda mais complicado com a incorporação que está vindo de medicações de ação lenta, que é principalmente cabotegravir e rilpivirina, porque essas medicações, por terem um período de vida média muito longo, significa que se você provoca alguma interação, ela pode durar muito tempo para ser corrigida. Então, a gente tem que levar isso em consideração na hora de que essas medicações chegarem para uso. Então, vocês vejam que o principal problema é a rilpivirina. Isso aqui é um cruzamento com as 725 medicações da base de dados de Liverpool, que fez o cruzamento aleatório para ver aonde tinha interação, e quase 30% das medicações, 25% das medicações tem alguma interação com a rilpivirina, e a gente vai ter que continuar cada vez mais checando essas possibilidades de interação para tomada de decisão. Lá na USP, a gente está participando de um estudo chamado ELEA, que tem a intenção de olhar para a população de mais idade e tentar aprender com eles polifarmácia e outras comorbidades interferindo na infecção pelo HIV. É um estudo coordenado pela Jéssica Castilho, que trouxe estudo dos Estados Unidos lá via financiamento do NIH para a gente, e a gente está participando desse projeto com uma equipe que pretende incluir dentro do centro são 700 pessoas com mais de 50 anos de idade, metade deles até 65 e metade deles acima de 65, para estudar o efeito de comorbidades e interações medicamentosas em pacientes que vivem com HIV. Então, como conclusões, as interações medicamentosas são um grande problema para o uso de diversas medicações com antirretrovirais. O ganho da idade aumenta a prevalência da polifarmácia. As fragilidades que acumulam com a idade podem tornar essas interações difíceis de diagnosticar e minimizar o seu impacto. Os estudos são escassos, inclusive no Brasil. Aqui, para quem está começando carreira científica, eu sugiro que isso é uma área interessante. Nós, médicos, junto com os farmacêuticos, finalmente, as medicações de ação prolongada pode ser um grande desafio no trabalho nessa área. Só agradecer o grupo lá da Faculdade de Medicina da USP, do Hospital das Clínicas, que vem trabalhando, e o ambulatório para pacientes que vivem com HIV, que vem trabalhando com essa linha de pesquisa, e agora com o estudo ELEA. Muito obrigado.